Pessoal, e o Palmeiras é que, como eu sempre digo, não pode, em maneira alguma, duvidar do time do Palmeiras. Isso é Palmeiras. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? A mídia está indo à loucura com esse time do Palmeiras. Então assista esse vídeo até o final. Bora mudar de assunto e falar sobre Wanderson, bem perto de virar reforço do Palmeiras. O atacante de 30 anos de idade, que pertence ao Colorado, já se despediu de pessoas mais próximas com quem ele convive em Porto Alegre. Palmeiras e Inter acertam os últimos detalhes para a transferência em definitivo. O Wanderson tem contrato com o Colorado somente até dezembro. Fazia parte dos planos do Roger Machado, mas a questão financeira pesou. É que o Inter ainda tem 1,5 milhão de euros a pagar pela compra do atleta junto ao Krasnodar. Para completar, o Wanderson ganha 900 mil reais por mês, pacote muito caro para alguém que não é mais titular absoluto, como por exemplo na temporada de 2022. Importante lembrar que o Wanderson quase se mudou para o Vasco alguns dias atrás. A negociação esbarrou na pedida salarial, contei que ele ganha 900 mil, no Vasco ele queria 1 milhão de reais mensais, a oferta do Vasco foi de 500 mil. O Palmeiras acenou com esse pagamento próximo a 1 milhão de reais por mês e o anúncio deve acontecer a qualquer momento. O Wanderson se juntaria a Facundo Torres, Paulinho e também Emiliano Martinez, os reforços contratados pelo Palmeiras para a temporada. A busca por centroavante segue em estágio inicial, sem qualquer novidade. Bora. Campeonato Paulista, e como vimos ali, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino depois, não é, Tonhão, de uma derrota no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino. Hoje o Palmeiras recebe o Red Bull e o caminhão da água está passando mais uma vez. Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para Mari, para o Jailson, para o Marra, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Palmeiras vem depois de uma perda de invencibilidade, né, de 42 jogos em fase de grupos do Campeonato Paulista, essa derrota de virada para o Novo Horizontino. Hoje, depois do jogo na Arena Barueri, hoje volta a jogar no Allianz Parque e recebe o Red Bull Bragantino, que não vem numa boa fase até agora nesse Campeonato Paulista, apenas uma vitória em 4 jogos. O Palmeiras, com a derrota para o Novo Horizontino, caiu para a segunda colocação do Grupo D, enquanto isso o Bragantino, com apenas 3 pontos, por enquanto até briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. O jogo de hoje o Palmeiras deve utilizar um time mais titular, vamos dizer assim. O jogo contra o Novo Horizontino, o Abel ainda tem usado, né, esses 2 times, né? Contra o Novo Horizontino foi um time com mais reservas, dessa vez então veio com um pouco mais de força máxima. E pelo lado do Bragantino, né, a gente tem uma novidade, porque ontem aqui no Brasil chegou o Jürgen Klopp, que é o diretor de futebol global do grupo Red Bull. Ele veio aqui para conhecer as instalações do Bragantino e para acompanhar alguns jogos. Um deles será exatamente hoje. O jogo contra o Palmeiras estará no Allianz Parque e depois na sexta-feira assistirá ao jogo também no Nabi Abichedi do Bragantino contra o Novo Horizontino também. O Palmeiras que ainda continua no mercado, mas ainda se desfazendo de jogadores. Dessa vez é o Zé Rafael que está de saída. O Santos acertou a contratação do jogador, vai pagar 2,5 milhões de dólares pelo jogador e que assinará por 3 anos até 2027 com a equipe da Baixada Santista. E uma última informação, como trouxe o colega Francisco de Laurentiis, a Leila Pereira realmente entrou na justiça contra Dudu depois daquela postagem polêmica em que ele xingou a presidente do Palmeiras, e ela entrou com uma ação tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, pedindo 500 mil reais de danos morais, e ainda também processou o jogador por injúria e difamação. Então ainda tem esse outro problema aí para o Dudu, depois do que ele falou sobre a presidente do Palmeiras. Mas é isso, hoje Palmeiras e Red Bull Bragantino, 7h30 da noite, no Allianz Parque, Bruno e Mari. Mas agora o assunto é Campeonato Paulista, porque hoje tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Fernando Seabra, o técnico, e Abel Ferreira na nossa tela. Vamos com as prováveis escalações? Vamos ouvir o Maurício primeiro? Então vamos lá. Maurício falando sobre esse Palmeiras e Red Bull Bragantino logo mais no Allianz Parque. Vamos lá. Não deixa de ser um jogo de Série A, né? Que a gente sabe que o Bragantino sempre é uma equipe qualificada e que vem para dificultar ainda mais, mas a gente sabe o nosso poder em casa, a gente sabe que a gente tem uma força muito grande e vamos conquistar esses 3 pontos, se Deus quiser. Tá aí o Maurício, vem se consolidando aí entre os titulares do Verdão de tanta gente, com Abel Ferreira, o Everton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan. Fabinho, Richard Rios e Maurício, provável Palmeiras, para enfrentar o Red Bull Bragantino, o Palmeiras de Estevão.
Principalmente disso. Opa! Que jogador! Thales e Felipe Anderson. Palmeiras de Rivaldo, que falávamos agora há pouco. De Roberto Carlos, de Júnior, de Veloso, de Marcos. De Evair, Edilson e Edmundo. Que história tem o Verdão de Ademir da Guia. Vai enfrentar hoje o Red Bull Bragantino de Jürgen Klopp. Isso O Bragantino não é do Jürgen... O Klopp não é do Bragantino, mas o Klopp é da Red Bull. Aos olhos de Jürgen Klopp. Diante de Jürgen. O Klopp é o que? É um CEO, um coordenador geral dos Red Bulls pelo mundo, é isso? Tem Red Bull na Áustria, chefe do futebol... Futebol. Futebol é demais, hein? Chefe do futebol da Red Bull. Tem Red Bull na Áustria, nos Estados Unidos e aqui. Alemanha e no Brasil, é isso? Isso. É isso. Sem contar as outras modalidades, Fórmula 1, etc. Mas do futebol é o Klopp que estará hoje lá no Allianz Parque, o Bragantino de tanta gente, de Birubiru, de Vanderlei Luxemburgo. Marcelo Gil Baiano, Ney Júnior de Birubiru. Era a defesa. E hoje, professor, será Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Capixaba. O provável Bragantino com Jadson, John. Será que teremos lei do ex? Tem essa, hein? John, Lucas Evangelista, Thiago Borbas, Pita, o Viking e Vinicinho, é isso? Vinicinho é o Bragantino para enfrentar o Palmeiras logo mais, amigo André. Esse é o time do Palmeiras que tá brilhando, né? A gente tem que falar de 2 Palmeiras no Paulistão. Esse é o que tá se destacando, que quando entrou em campo pela última vez ganhou do Santos. Eu tenho muita expectativa por esse jogo também, porque representa muito pro Bragantino, que não começou bem o Paulista, tá numa situação já um pouco mais difícil. Perdeu o último jogo, não foi? Pro Água Santa? Perdeu de 3-0. Deu de 3-0 pro Água Santa, o Água Santa que não vinha bem, né? Exato. Já tinha tomado goleada, perdido pro Levou Corinthians. 6 do Mirassol. Prejudicou no bolão da família. Como que ia botar 3-0 pro Água Santa? É que prejudicou também todo mundo. Ninguém acertou. E aí o Bragantino dá o azar de pegar esse time do Palmeiras, que é o que tem se destacado principalmente nesse começo de Paulista. E vamos ver se é o Felipe Anderson como titular, que acho que é uma grande oportunidade para ele. É o que a gente tem falado dos jogadores que têm aproveitado a oportunidade nesse começo de temporada. O Thales já marcando 2 vezes. Maurício muito bem. Fazendo gol em clássico. O Richard Rios, que parece que não teve férias. Então, assim, é um time que está muito bem, mas tem essas individualidades de jogadores que ainda precisam aproveitar o espaço. Felipe Anderson seria a principal delas, então, individualmente, para mim, seria o principal ponto desse jogo, que, lógico, vai ter muita atração nas arquibancadas também pela presença do Klopp. Quando você diz que o Richard Rios parece que não teve férias, é num sentido positivo. Não é que ele está cansado, é o contrário. Não, pelo contrário. Parece que ele está em ritmo de jogo. Tá voando. Exato. De 2024 para 2025 e vai embora. Parecer que teve férias, às vezes é ruim, né? Você lembra do Walter Abrão, locutor? Sim. Quando os jogadores voltavam das férias, Walter Abrão tinha um estilo assim, ele falava só o nome do cara quando a bola chegava nele. Então ele narrava assim, ele falava assim, Rivelino, Bravaguinho. Aí, quando voltava das férias, o cara meio fora de forma, né? Ele falava assim, fulano, tá gordo, senhores. Mandava essa? Mandava um tá gordo. Não é o caso do Richard Rios, tá? Tá gordo, senhores. Esse é o contrário. O Richard Rios tá fininho. Tava pesado. Mas como o Donk falou, logo quando deu o campinho, eu pensei nisso. Eu falei, vai, Felipe Anderson. Tua chance. Né? Ele tem potencial, né? Sem dúvida. O torcedor do Palmeiras fica decepcionado, acho que é a palavra correta. A gente fala, cobra, porque todo mundo vê ou pensa que o Felipe Anderson pode. Ele tem mais futebol. Sem dúvidas. Muito mais do que ele está apresentando. Não é isso? Sim. Exato. Foi uma contratação, a gente falou tanto de contratações, foi uma contratação midiática. Né? O Felipe Anderson, a história do chapéu na Juventus, etc. Só que existe o barulho da torcida. E a torcida do Palmeiras já é conhecida por ter pouca paciência, está ficando impaciente com o Felipe. E ele é bom jogador, Abel. Concordo com você, tem potencial para jogar muito mais. Até agora não conseguiu render. Teve a questão de onde ele gostava de jogar. Esse virou um tema quando ele chegou. Na ponta direita, mas já tem o Estevão e etc.
é um cara que precisa se provar logo. E é mais curioso, chama mais atenção, com um técnico que tira tanto de jogadores. Perfeito. Já melhorou o potencial de tantos jogadores nessa história. Que às vezes nem possuíam a condição técnica do Felipe. Aí você vê que é bom um jogador que chega com esse status, titular de um time da Lazio na Itália, pretendido por outras equipes na Itália. Ele chega e o torcedor do Palmeiras... Pô, é mais um para nos ajudar aqui a arrebentar, lutar por títulos. E até agora, assim, muito tímido. Esse é o termo para mim. Poucas jogadas. Parece não tá à vontade, né? Muito preso ali no lado esquerdo. E o forte do jogo dele é a associação. Até desculpe te interromper, Abel. Não. Você não me interrompeu, você complementou. Continue, por favor. E eu acho que esse é o ponto. Acho que você colocou a palavra perfeita. Não é que ele tecnicamente está fazendo tudo errado, mas, assim, lógico, não está brilhando tecnicamente, mas o que eu sinto mais no jogo dele é essa timidez. Assim, apatia, às vezes, exato. Parece, né? E o jogo dele é de fluir, de se associar, de sair da esquerda, transitar. Tanto que ele jogava mais na direita, mas ele também jogava na esquerda. Aliás, as três ali, meia centralizado, aberto qualquer um dos dois lados, ele faz e faz muito bem, fazia na Itália. Acanhado, né? Se ouve muito pouco o nome dele durante uma transmissão. Muito freio de mão puxado. E você pode falar assim, não, prefere jogar do outro lado. Tudo bem, ali ele pode dar o seu melhor. Compensação, mas Estevão, hein? Aí esquece, amigo. Ali não vai dar pra mexer, né? Ao contrário, o negócio é se associar com o Estevão. Se eu fosse jogasse do Palmeiras, eu procuraria o Estevão toda hora, que ele facilita a minha vida. Mas tudo bem que você tem um lado que você prefira jogar e que jogue melhor. Mas é bom ter dois. Não, dá trabalho pelos dois lados. E também se apresentar mais nos outros lados. Não pode não acontecer nada. É isso que está pegando para o torcedor do Palmeiras. E a gente falou, quando deu a lista, claro, a vinda do Felipe Anderson não ia mobilizar como mobilizam os nomes que a gente colocou aqui. Não, mas em termos de ser um jogador importante no cenário mundial, ele era pretendido pela Juventus. Talvez dessa geração da Leila seja a contratação de aeroporto, assim, do Palmeiras. Eu não me lembro de outra contratação maior e mais midiática. E não... Porque de aeroporto, não. Mas teve uma boa mobilização, né, Abel? Assim, pode não ser o cara e tal, mas o nome até pelo palmeirense sentir falta de uma contratação de peso, e às vezes até cobra isso dessa atual diretoria, a gente está vendo cada vez mais a cobrança subir o tom. É um cara que chegou com pompa e circunstância e o que a gente esperava, talvez, do Felipe Anderson, a gente está vendo no Maurício, né? Um cara que jogou bem no Inter, e todo mundo sabe que era uma boa contratação, mas não era tão badalado e hoje está entregando. Né? O Felipe Anderson é que agora já começou no Palmeiras e não começou bem. Mas ele vindo direto da Lazio para o Palmeiras, ele estava naquele rol de nomes que a gente está falando do futebol brasileiro, chamar gente que está em plena atividade lá. Sim, ele estava jogando bem pela Lazio. Ele era um jogador pretendido por outro grande clube italiano, aliás, um clube italiano maior que a Lazio. E o Palmeiras ganhou essa parada. Então, daí também a decepção, né? A gente só cobra de quem a gente sabe que pode entregar. É um jogador com muito potencial para ter uma passagem tão, como é que você falou? Tímida. Uma passagem tímida. Mas ainda é tempo, né? A gente estava falando tempos perdidos, temos todo o tempo do mundo. Né? Ou, talvez o Felipe não tenha tanto, mas ainda dá tempo de virar esse jogo. Porque está num time organizado, num clube organizado. Está num time organizado. A última desculpa talvez seja essa da posição. Agora, o futebol moderno, ele não permite mais essa coisa de eu só mais para meia, esquece. E o Jürgen Klopp, como chefe do futebol da Red Bull no mundo, obviamente ele vem para ver e observar ali o Red Bull Bragantino. Mas eu tenho a impressão, e eu arriscaria, que ele vai gostar do que ele vai ver no Palmeiras, com o Estevão. Eu acho que sim. Hã? Ele gosta, antes de tudo, de futebol, né? Exatamente. Aliás, meu sonho era tomar uma cerveja com o Klopp, bater um papo com ele. Alemã? Cerveja alemã? Opa, de preferência. Melhor, né? Aquele canecão, assim? Aquele canecão. Só ouvir o que ele tem a falar e que ele também é um cara com interesses mais holísticos, né? Ele é um técnico rock and roll. Exatamente. Você faz bem o nosso perfil. Hoje... Cheguei de surpresa agora? Não, hoje... Que assunto você abordaria com o Jürgen Klopp? Hoje, especificamente, depois do jogo, eu queria saber o que ele viu, que jogadores chamaram a atenção, o que ele viu da maneira do Abel jogar, o que ele acha.
Eu acho que hoje seriam perguntas pertinentes a respeito disso. Mais até do concorrente do que da empresa dele, né? Sim. Eu perguntaria menos do Bragantino e mais do Palmeiras e do Abel. Porque o scout do Bragantino, com certeza, deve já apresentar algumas coisas. Né? Sim. Ele é o chefão lá, então ele recebe ali os relatórios dos jogadores do Bragantino, quem tá rendendo, o John, o Pita que chegou agora, etc., o Sacha. Agora o Palmeiras ele vai ver em campo hoje. E aí tem uma joia lá, né? E eu quero ver... Lucas, como é o nome que é Evangelista? que eles compraram do Santos que estava no Juventude? Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, exatamente. E o que eu fico curioso para ver como é que vai ser a percepção dele da intensidade do jogo aqui. Porque essa coisa do rock and roll que o professor lembrou bem é a marca do Klopp, dos times. Ele torna o mais uma sensação, o Dortmund vencedor, o Liverpool de volta aos tempos de gigante, muito pela sinergia até que ele cria ali, né? Liverpool foi um negócio espetacular e muito pela marcação sem bola. E isso é uma coisa que, mesmo o seu Klopp, é uma identidade de jogo em todas as franquias da Red Bull. É sempre time de muita intensidade, sem marcação, e tanto que no time do Caixinha era assim. Sim. E acho que até pelo perder o vigor físico ao longo da temporada, acho que isso também foi um dos aspectos para justificar o Red Bull, o Bragantino, ter caído tanto ao longo de 2024. Então acho que o nome dele faz sentido dentro dessa metodologia. Eu quero ver a percepção que ele vai ter, né? Se ele for falar a respeito disso, do estilo do jogo do Brasil aqui no futebol brasileiro, até porque a gente está falando, ok, início de temporada, mas de duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e uma delas a equipe de elite, né? Junto com outras, mas Palmeiras é a referência do futebol brasileiro nos últimos anos. Perguntaria para ele também sobre o Estevão. O que ele achou do Estevão. Depois do jogo. Meu papo com ele tem que ser depois do jogo. Por quê? Porque aí eu quero ver a percepção que ele teve do que viu aqui. Desse contato com o futebol brasileiro. Mais direto, né? Será que alguém vai fazer essa matéria lá, não? Seria interessante. Faz do Klopp. Quem puder, tem Os que aproveitar passos do Klopp que no ele Allianz. vai ter um papo com ele, aí, né? A grande figura do futebol mundial dos últimos anos, né? Não é sempre que a gente tem um treinador desse vindo acompanhar futebol brasileiro. Eu lembro de Mourinho no Pacaembu, lembra? Mourinho no Pacaembu. É o Mourinho do Pacaembu. Ele estava no Corinthians e River, da invasão, se eu não me engano. Ele comentou, não foi? Ele comentou. Ele era comentarista em Copa do Mundo, ele foi. Entre a passagem dele pelo Mainz e o Dortmund, ele ficou bastante tempo comentando na TV. Amigo André Donk, carinhosamente chamado de Mr. Europe. Olha lá. O sabe. Klopp chegou a ser cogitado para dirigir a seleção alemã? Assim, algo mais formal que eu me lembre, não. Assim, foi especulado na inglesa, até depois que ele saiu, tinha anúncio do saída dele do Liverpool, mas ele sempre rechaçou. Pós-Southgate. Daí foi, assim, especulado, mas dele ser algo real que eu me lembre, não teve. Os últimos, normalmente, são os caras que passam pelo Bayern de Munique, não necessariamente. Para a seleção, geralmente, não é os técnicos mais em alta, né, que assumem na Europa. Não é o hábito. Tanto que o do Nagelsmann foi uma certa surpresa, assim. Você pega, por exemplo, tudo bem que lá naquele contexto, quando o Klinsmann assumiu lá em 2006, o futebol alemão estava numa situação muito complicada, ninguém queria assumir, e aí o Klinsmann pegou. Mas depois foi o Joachim Löw, que era o auxiliar dele, e depois o Hansi Flick, que era o auxiliar dele. Então, assim, você não é... vagou o cargo, o técnico principal do país é o cogitado. É muito difícil, assim. O padrão é os grandes técnicos estarem nos clubes na Europa. A seleção alemã é relativamente recente, essa coisa de mudar o técnico tão rápido. Eu lembro que quando eu estava na Placar, as vésperas da Copa de 98, devia ser 97, a seleção alemã tinha tido meia dúzia de técnicos da Segunda Guerra Mundial até ali. Eram dinastias. Jupp Derval, aqueles nomes que ficavam. E essa coisa... Jupp Derval era de 82. 82. E essa coisa dos técnicos melhores não serem os técnicos das seleções é um reflexo do que é o futebol hoje, né? O futebol hoje é, antes de tudo, um futebol de clubes. Nós temos clubes mais fortes que seleções. E você não pensa, por exemplo, o Mourinho tem muito mais o que fazer do que treinar Portugal. A Argentina não conseguiu convencer seus grandes técnicos em clubes europeus para serem técnicos da seleção argentina. E eu perguntaria para o Jürgen Klopp hoje. Tá aí mais um vídeo, né? O Abel Ferreira, que após a derrota do time do Palmeiras, deu uma coletiva e falou que só fica aqui no time do Palmeiras até o final de 2025. Lembrando que o Abel Ferreira tem contrato até 2027. E para tirar o Abel Ferreira,
O time que escolher certamente será do Catar, terá que pagar a sua multa para arrancar o treinador do time do Palmeiras. Mas e aí? Alguma parte da torcida, pequena parte, não toda, né? Não grande parte, mas pequena parte da torcida já acha que chegou o tempo do Abel Ferreira sair do time do Palmeiras. E grande parte gostaria de continuar com o treinador, né? Lógico, já virou ídolo, é um cara que vem muito vitorioso, né? No seu contrato, há alguns anos, ele não conseguiu, um ou outro ano, ele não conseguiu títulos de grande expressão para o clube, mas sempre brigou na parte de cima, sempre brigou pelos títulos. E agora, após derrota, depois de, eu acredito que um desgaste também, eu acredito que ele também quer sair pela porta da frente do time do Palmeiras. Ele deu essa declaração que irá sair do time do Palmeiras no final da temporada. Mas e aí, o que é que vocês acham? O Abel Ferreira deveria sair do time do Palmeiras ou vocês gostariam de ver o Abel Ferreira ainda no time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!